Olá, gente! Sou Vivian Madeira, advogada em Portugal, na Espanha e no Brasil. Centro minha atuação em temas de atribuição e aquisição de nacionalidade e migração para a Europa também. A pedido de algumas pessoas, vamos resumir aqui hoje as principais vias de obtenção da cidadania portuguesa. Então, se você se interessa pelo assunto, fique aqui conosco, se inscreva no canal e confira os demais vídeos que temos aqui também. Mas vamos lá, como conseguir a cidadania portuguesa? A legislação portuguesa é, sem dúvida, menos restritiva que a espanhola e pela via do chamado direito de sangue, ou seja, da consanguinidade, há mais possibilidades de se ter a nacionalidade portuguesa atribuída. Então, se você tem pai ou mãe português, ou mesmo avô ou avó, que seja de nacionalidade portuguesa, você pode solicitar a cidadania portuguesa também. Há uns anos a lei mudou e os netos não precisam mais provar laços com Portugal. Então o procedimento ficou um pouco mais fácil, digamos assim, né? Antes os netos podiam se naturalizar, eles podiam pedir a nacionalidade portuguesa, adquirir a cidadania portuguesa também. Mas isso quer dizer que a eles não era atribuída a nacionalidade portuguesa originária, e sim derivada, né? Era um procedimento de aquisição de cidadania portuguesa, ou seja, de naturalização. O grande problema disso era a impossibilidade de transmissão dessa cidadania portuguesa para filhos maiores de idade. Depois, os netos passaram a ter a cidadania originária reconhecida, ou seja, eles passaram a poder pedir a atribuição da nacionalidade portuguesa originária e assim não havia mais problema em passar essa cidadania portuguesa para as gerações seguintes, né? Então não havia um limite de idade para a transmissão da nacionalidade portuguesa para os filhos. Mas os netos precisavam comprovar vínculos com Portugal, laços com Portugal. Agora, não só os netos têm a nacionalidade portuguesa originária atribuída, reconhecida, o que significa que eles podem transmitir essa cidadania portuguesa para os seus filhos maiores de idade também, como podem fazer o pedido sem a necessidade de comprovação de vínculos com Portugal. Então, sem dúvida, o procedimento ficou hoje bem mais fácil, né? Muito embora o processo em si possa demorar um pouco, é um resgate da nacionalidade portuguesa também para as gerações seguintes, né? Detalhe importante. Quem pediu a nacionalidade portuguesa quando a lei era diferente, né, quando estava em vigor outra normativa, na época em que não era possível depois transmitir a cidadania portuguesa para filhos maiores, pode hoje fazer um procedimento de convolução e ter a nacionalidade portuguesa originária atribuída, né? Ter essa nacionalidade portuguesa originária reconhecida. Assim, esses portugueses que são netos e pediram a aquisição da nacionalidade portuguesa vão poder passar para os filhos também, porque como a lei é mais benéfica hoje, eles podem fazer essa convolução, ter a cidadania originária reconhecida e passar para os seus filhos maiores de idade, né? Então, realmente, hoje a lei favorece muito mais, né? Ficou melhor e favorece mais os netos. Mas precisamos fazer um alerta importante em relação a isso, né? Em relação a essa questão também da comprovação de laços. Uma das possíveis vias para solicitar a nacionalidade portuguesa é mediante a comprovação da ascendência de judeu sefardita, né? Vocês já devem ter ouvido falar sobre isso. Isso significa que se você puder comprovar que tem um antepassado que era judeu da Península Ibérica, é possível se naturalizar português. Mais recentemente, houve muita polêmica referente a esse tema e a lei foi alterada, sendo que a partir desse ano já não será mais possível a aquisição por essa via, como costumava ser antes, sem a exigência de comprovação de laços com Portugal, né? Então essa questão desses vínculos com Portugal voltou ao debate, né? Isso inclui uma discussão também sobre a questão dos netos, ou seja, é altamente recomendável que todo interessado aproveite essa janela de oportunidade enquanto a lei é mais favorável, antes de uma possível mudança legislativa que venha a dificultar esse processo. Então, netos devem aproveitar e solicitar a nacionalidade portuguesa. Mas, se você é bisneto de português, por exemplo, pode conseguir sim a cidadania portuguesa também. Para isso, uma geração anterior à sua vai precisar solicitar a nacionalidade portuguesa, seja seu pai, mãe ou mesmo avó ou avô.
Então a nacionalidade portuguesa também se transmite pela filiação, como já vimos, ok? Mas e no caso de cônjuges, por exemplo, ou mesmo de nascidos em território português? Bom, se você é casado com um português por pelo menos 3 anos e tem vínculos com Portugal, você pode pedir a cidadania portuguesa também. Atenção, o fato de ter um filho que seja português, um filho em comum, com seu cônjuge, já representa laços com Portugal. Agora, se você não tem nenhum vínculo, mas já é casado há pelo menos 6 anos, também poderá pedir a cidadania portuguesa. Isso se aplica para quem tem união estável, sendo necessário reconhecer essa união de fato em Portugal. É importante lembrar que nesse caso ocorre a aquisição da nacionalidade portuguesa, já falamos sobre isso no início. É, portanto, um procedimento de naturalização e por isso é relevante que o interessado não tenha cargo público ou que um cargo público que não seja de funções meramente técnicas, ou também que não tenha servido às Forças Armadas, lembrando que não conta o serviço militar obrigatório. O interessado também tem que juntar a certidão de antecedentes criminais, etc. Agora, no caso de nascidos em Portugal, é possível sim obter a nacionalidade portuguesa também. Desde a alteração na Lei de Nacionalidade Portuguesa, aprovada em 2020, os filhos de brasileiros, ou mesmo de outros estrangeiros, que nasçam em Portugal, têm direito à cidadania portuguesa com critérios mais simples. Agora basta que um dos genitores simplesmente esteja em Portugal de forma regular, tenha um título de residência, se não for o caso, que um dos genitores esteja residindo no país há pelo menos 1 ano, mesmo que sem autorização de residência. Portanto, quando um bebê nasce em território português, ele não é automaticamente um cidadão português. Ele só terá nacionalidade portuguesa nos seguintes casos. Vamos lá, para resumir. Se um dos pais for nascido em Portugal, no caso de um dos pais, se um dos pais já tem a cidadania portuguesa, é claro, Se um dos pais estrangeiros reside legalmente em Portugal, ou se reside sem autorização de residência há pelo menos 1 ano. Além disso, também existe a possibilidade de aquisição de nacionalidade portuguesa para quem vive em Portugal por pelo menos 5 anos, ou mesmo para menores de idade em outros casos. Vocês lembram que no vídeo que falamos sobre nacionalidade espanhola, vimos também que o requisito para todo brasileiro, o que é exigido de residência, o tempo exigido de residência são apenas 2 anos na Espanha, para a aquisição da nacionalidade espanhola pela residência. Como sou advogada, tanto em Portugal como na Espanha, eu normalmente faço uma comparação com os 2 sistemas, porque adoro o direito comparado e porque isso pode ajudar você a decidir qual o país que se adequa melhor aos seus planos e ao seu caso concreto, Se você tem interesse em nacionalidade espanhola, clique no vídeo que temos aqui no canal sobre o tema, no qual eu faço também um breve resumo sobre a diferença entre nacionalidade e cidadania. Como vocês viram, são várias as possibilidades de atribuição e aquisição de nacionalidade portuguesa. Falamos sobre isso aqui nesse vídeo. Lembrando que a cidadania originária, pela via consanguínea, é atribuída pela filiação, enquanto a cidadania derivada pode ser adquirida por alguns estrangeiros, como cônjuges também. Fizemos aqui um breve resumo dos principais casos. Se você quiser uma análise jurídica da sua situação particular, entre em contato conosco. Mande um e-mail para contato@madeiradacosta.com ou então uma mensagem para o número de WhatsApp que consta aqui. Vai ser um prazer muito grande atender você e até a próxima!